Bom, olá pessoal, vamos dar continuidade às propriedades da métrica de Schwarzschild, ok? Então vamos lá, vamos falar do teorema de Birkhoff, que é um teorema muito importante que foi descoberto logo após, né, a elaboração da métrica de Schwarzschild, né? Bom, o teorema de Birkhoff afirma o seguinte: a única solução esfericamente simétrica e estacionária no vácuo das equações de Einstein é a solução de Schwarzschild, tá certo? Ok? Para vocês verificarem a demonstração disso daqui, eu sugiro. Bom, essa demonstração está em diversos livros. O livro mais acessível é esse aqui, ó, Gravitation and Inertia, capítulo 2, páginas de 36 a 40. Recomendo essa leitura. Do Inácio Cifolini, né, um italiano, e John Archibald Wheeler. Né, inclusive, John Archibald Wheeler foi aquele que cunhou o termo buraco negro, né, foi ele que inventou esse termo. Da Princeton Series, editado em 95. A demonstração bem curta lá e tal, né? Esse teorema tem implicações muito importantes, porque qualquer outra solução que não envolva vácuo ou que tenha rotação vai apresentar mais termos naquela métrica. Por exemplo, um termo cruzado, dr, dt, é um termo típico de rotação, tá certo? Ou termos com carga elétrica, por exemplo, modifica aquela métrica. Então aquela métrica de Schwarzschild é mais simples no vácuo, ok? Respeitando que você só tem uma massa e necessariamente ela tem que ser estacionária, não depende do tempo. Bom, outra peculiaridade muito importante da métrica de Schwarzschild é a regularidade do horizonte, o chamado horizonte de eventos. Então, por exemplo, no caso em particular, se eu estiver usando a métrica de Schwarzschild para descrever um buraco negro, a superfície R igual a 2m é uma singularidade aparente. Ela não é uma singularidade física, tá certo? Ou seja, ela pode ser removida por uma mudança no sistema de coordenadas. A gente vai ver para frente como a gente pode fazer isso. Agora, de novo, se esse objeto continuar a ser um buraco negro, o ponto R igual a 0 na métrica de Schwarzschild é uma singularidade física. Ela não é removível por nenhuma mudança de sistema de coordenadas. Tá certo? Bom, então, como nós vimos, né, veja, a métrica de Schwarzschild não necessariamente descreve um buraco negro. Se você tiver uma massa estática maior do que o raio gravitacional de um buraco negro, sem rotação, sem carga elétrica, fora dessa massa, a métrica de Schwarzschild ela é adequada para descrever o espaço-tempo, ou a métrica fora dessa massa. Agora, se essa massa estiver contida, estiver compactada dentro do seu raio gravitacional associado, necessariamente aquela massa entra em colapso, acaba caindo num ponto, e é o que a gente chama de um buraco negro, e no capítulo 12, mais para frente, nós vamos descrever em detalhes como é que isso acontece. Ok? Bom, então vamos lá. Outra propriedade interessante dessa métrica é o seguinte: se você tiver um buraco negro, o espaço-tempo não é estático dentro de R igual a 2m. Isso quer dizer o seguinte: se você cruzar o horizonte de eventos de um buraco negro, para R menor do que 2m, o cone de luz ele é fortemente desviado, né? E o futuro de um astronauta que cruzar o horizonte de eventos é a singularidade. Ele não consegue se manter longe da singularidade, e em um tempo próprio finito ele cai na singularidade. E lá ele vai ser destroçado por efeitos de maré. Mais para frente nós vamos calcular os efeitos de maré, que são inversamente proporcionais a 1 sobre R ao cubo. Tá certo? Então vamos lá. Dando uma olhada na métrica aqui, a gente vê uma inversão de sinal. Se R for maior do que 2m, tem os termos com a assinatura da métrica, né? Mais, menos, menos e menos. Ok? Essa é a assinatura da métrica. Se você cruza, né? Se você cruza o horizonte de eventos, vai ter uma mudança de sinal. O R vai ser menor do que o RG. Portanto, esse termo aqui fica negativo, certo? Esse vai ficar positivo, né? Porque você vai ter o menos aqui, ok? Então você tem uma mudança no papel de interpretação, né? Das coordenadas de tempo aparente e raio aparente, tá certo? Se você fizer um diagrama no sistema de coordenadas de Schwarzschild, você vai ver que o comportamento dos cones de luz é muito interessante. Ó. Vamos acompanhar aqui. Ó.
Por exemplo, longe do horizonte de eventos, você tem um cone de luz que ele é bem aberto aqui, ó, tá certo? Você faz 10 quadrado igual a zero e você tem um cone de luz. Conforme você se aproxima aqui do horizonte, esse cone de luz fica mais apertado. Isso quer dizer que, fisicamente, as órbitas que localmente respeitam a velocidade do movimento da partícula ser menor do que a velocidade da luz, localmente falando, tem que estar dentro de um cone de luz mais apertado, porque esse fator aqui, ó, começa a ficar importante. Ó. O R fica perto de RG, ok? Então esse terminho aqui fica perto de zero, e portanto a abertura angular do seu cone de luz está fechando. Só que quando você cruza o horizonte de eventos, o cone de luz ele vira de modo não contínuo, apontando necessariamente para a singularidade. Quer dizer, os caminhos fisicamente possíveis dentro do horizonte apontam necessariamente para a singularidade. Então o destino de um observador, né, de um astronauta que cruzar o horizonte de eventos é que irremediavelmente, em um tempo próprio finito e curto, ele atinge a singularidade. E lá ele vai ser despedaçado. Na verdade, nós vamos mostrar mais para frente que ao cruzar o horizonte de eventos, ele já tem problemas com a radiação térmica Hawking, que diverge no horizonte de eventos, certo? E nós vamos deixar como exercício para vocês mostrarem que outros efeitos importantes vão acontecer aqui com relação à radiação térmica de fundo. Vocês não se esqueçam que para o universo realista, mesmo um buraco negro de Schwarzschild, né, quer dizer, ele é isolado das outras massas, ele está presente dentro de um banho térmico, que é a radiação térmica de fundo, que se origina do Big Bang. Então ele está mergulhado, o buraco negro, dentro de um banho de radiação, que vem de todas as direções, e esse banho continuamente vai aumentando sua massa, mas para um observador próximo do horizonte, esse banho é deslocado para o azul, por causa do campo gravitacional. Tá ok? Então eu quero que, como exercício, vocês comecem a pensar sobre esses efeitos aí. Tá legal? Então, aqui, ó, só refazendo aquela figura de uma outra maneira, aqui nós temos aqui o universo exterior, a linha de mundo de um observador que está bastante distante, e os cones de luz aqui são bem abertos, né? Então, um raio de luz aqui, ele é tangente ao cone de luz, por definição, né? Ele atinge um evento aqui em TA, tá certo? Só conforme essa espaçonave aqui se aproxima do horizonte de eventos, né? Essa aqui é a linha de mundo da espaçonave, o cone de luz vai tendo sua abertura angular reduzida, bastante reduzida, até quando ele cruzar aqui, ó, o cone de luz muda descontinuamente e a linha de mundo aqui inverte. Como tem uma mudança de sinal aqui, ó, essa linha de mundo ela vira para cá com relação ao sinal do tempo adotado aqui. Mas isso é do ponto de vista global, né? Do ponto de vista do relógio que está junto do observador, né? Ou seja, de acordo com o tempo próprio medido pelo astronauta que cruzou o horizonte de eventos, ele vai cair aqui, ó, em direção à singularidade. Aqui, se o buraco negro for pequeno, 3 massas solares, em uma fração muito curta do segundo, ele cai lá na singularidade e aqui ele é despedaçado. Ok? Tá ok? Então esse é todo o cenário que a gente vai avaliar com mais calma e mais detalhe nas outras aulas. Tá legal? Bom, ficamos por aqui nessa aula aqui. Muito obrigado, hein?